Muito bom, concurseiro. Agora vamos trabalhar o código de ética, né? O código de ética, ele tem a função de punir. A ideia do código de ética, que é um nome mais aceito, né? Um nome mais politicamente correto, mas nada mais é do que o regulamento disciplinar. Nada mais é do que o regulamento disciplinar, só que agora se torna o código de ética. E lembrando que o código de ética tem um pouco mais de um ano no Piauí. Então, não tem questões desse novo código de ética. Então, eu tive que ali criar algumas questões para a gente poder trabalhar aqui essa nossa matriz em exercício. Espero que você curta bastante e eu também estou apostando que de todas essas questões que nós trabalhamos aqui, das 10, eu acredito que pelo menos as 10 estarão na sua prova e você vai ter condições de gabaritar e depois você vai mandar uma mensagem para mim dizendo, professor, caiu tudo que foi trabalhado nas resoluções de questões. Se Deus quiser, amém. Vamos lá. Então, tá aí. Vamos lá. Código de ética, né? 2022, ó, tá em 2022, bem recente. Vamos lá. A Lei 7725, de 17 de 1 de 2022, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, marcar verdadeiro e falso. Vamos lá. O Código de Ética e Disciplina, que trata o poder disciplinar no âmbito das corporações militares estaduais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, definido competências, transgressões, certo? Circunstâncias para aplicação, instrumentos de apuração, punições, recursos, recompensas, revisão dos atos disciplinares e reabilitação. É exatamente isso que o Código de Ética traz. A aplicação do poder disciplinar visa a proteção dos valores, preceitos éticos, deveres militares estaduais, a garantia da legalidade, da disciplina e hierarquia militar, princípios indispensáveis para que as corporações atinjam plenamente sua missão constitucional de preservação da ordem pública e respeito dos direitos humanos. Lindo, lindo também. Vamos lá, agora as pegadinhas. Estão sujeitos ao Código aos militares, a este código, os militares estaduais da ativa, certo? Inativos, certo? Da reserva remunerada e reformados, certo? Bem como os militares estaduais em circunstâncias de agregação, certo? Excetuando-se os militares no desempenho de cargos e funções públicas de natureza civil. Não, é incluindo. Mesmo os militares que estejam em funções de carreiras civis estarão sujeitos ao Código Disciplinar. Por isso que essa daqui ficou falsa. Os alunos matriculados nos cursos militares estarão sujeitos às normas internas das respectivas unidades com exclusividade. Errado. Vocês futuramente, quando estiver no curso de formação, você vai responder pelas normas internas das unidades de formação de militares, mas também por esse código de ética. Quando ele botou ali com exclusividade, tornou a alternativa falsa. Então foram duas verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro, falso, falso. Letra B, de bola. Olha só, eu trouxe esse artigo 2º aqui, que eu queria mostrar uma coisa para você. Não sei se você percebeu isso nos seus estudos. Creio que sim. Olha só, o que é que diz aqui, ó. Estão sujeitos a esse código os militares estaduais da ativa e inativos. Veja, quando ele fala inativos, eu tenho que incluir aqueles que estão na reserva remunerada e os reformados. Concorda comigo? Isso está no próprio código. Só que quando chegou aqui no parágrafo 4º, olha só o que tem dizendo aqui, ó. O militar reformado não estará sujeito a esse código. E aí? Percebeu a contradição no próprio código? Porque ele diz que estão sujeitos aos inativos. Era só para ser quem? Eu acredito que a leitura correta seria assim. Quando ele colocou aqui inativos, eu tenho que excluir aqui os reformados. Quando ele se falou inativos, só são os que estão na reserva remunerada. Professor, mas se a banca cobrar isso, a gente faz recurso. Se ela disser que o militar reformado faz parte ou ela disser que o reformado militar, a gente corre para anular a questão. O objetivo vai ser isso, anular a questão. Porque você pode ver que o próprio código traz aí uma inconsistência de informações. Só que assim, todas as leis têm uma forma de ser feita. Como é que funciona ela? O CAPT, cabeça do artigo, traz a regra. Os parágrafos trazem as exceções. Então, como no parágrafo 4º trouxe uma exceção, o que vale termina sendo a exceção. Entendeu a lógica? Tem a regra, tem a exceção. Mas não se preocupe.
Banca cobrando isso, fala comigo que a gente faz um recurso. Você organiza recurso, beleza? Eu não posso fazer, eu só vou dizer a você como você vai fazer para mandar, porque só quem pode mandar é quem faz a prova. Tá combinado assim? Fechou? Eu tô com vocês. Tô com vocês até o dia da prova fazer o recurso. Beleza? Vamos lá. A Lei 7725, de 17 de 1 de 2022, que trata do Código de Ética, é o verdadeiro e falso. Vamos lá. A hierarquia e a disciplina são as bases das corporações militares estaduais. Show de bola. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares estaduais. Perfeito. A civilidade, a camaradagem, a confiança, a lealdade são indispensáveis à formação, ao convívio das organizações militares. Incumbido aos seus integrantes incentivar e manter harmonia e solidariedade, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade. Show de bola, lindo e maravilhoso aqui. A hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade, em níveis diferentes, por postos e graduações, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, culminando no governador do estado, comandante superior das corporações. Veja, o governador do estado, ele é o seu comandante superior. Também aqui está verdadeiro. Então, todas estão verdadeiras. De acordo com a Lei 7725, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, marca a alternativa que não apresenta uma forma de determinação de antiguidade. A banca está perguntando o seguinte: o que seria uma forma de eu verificar a antiguidade do militar? Só que ela quer a que não pertence. Vamos lá. Data da última promoção? Sim. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores? Sim. No grau anterior, eu fui terceiro sargento, tinha minha antiguidade lá. Antes disso, fui cabo, então tinha minha antiguidade lá. Então, essa prevalência vai permanecer. Classificação no curso de formação, adaptação, habilitação, nivelamento e aperfeiçoamento. Perfeito, por isso que eu estou mandando você estudar no curso de formação. Data da nomeação, admissão e inclusão. Certo, show de bola. E maior tempo averbado. Falso. Seu tempo averbado não vai servir para promoções. Não vai servir para estipulação de antiguidade. Sobre o que seria tempo averbado. Vamos imaginar que antes de você ingressar no Corpo de Bombeiros do Piauí, você era policial militar. Já tive colegas que eram policiais militares, passaram para bombeiro e vieram para o bombeiro. Isso não tem problema nenhum. Então, aquele tempo que ele serviu na Polícia Militar, ele vai precisar averbar no Corpo de Bombeiros. Só que esse tempo que ele ia averbar não vai servir para a sua antiguidade, só vai servir para a sua futura reserva remunerada. Tá tranquilo? Entendeu aí o que seria tempo averbado? Então, o tempo averbado não é um critério. Não é um critério. De acordo com a Lei 7725, de 22, que trata do Código de Ética dos Militares do Estado do Piauí, marca a alternativa que não apresenta uma manifestação essencial de disciplina. Veja, mais uma vez eu quero que você tome cuidado. No Código de Ética, eu tenho a manifestação essencial da disciplina. Eu tenho os valores militares. E eu tenho os deveres militares. Eu acredito que a banca vai trocar um pelo outro. Essa é minha aposta. Um pelo outro. Vai ser mais ou menos como eu fiz aqui essa questão. Ó. Ele está perguntando o que não é, né? O que não é um dever. Né? Aqui apresenta manifestação essencial da disciplina. Observância das prescrições legais e regulamentares, sim. Preservação da ordem pública. Não, isso aqui é uma função, né? É uma atribuição, é uma competência. Então é por isso que é a letra B. Olha agora as outras. Ó. Pronta obediência às ordens, seus superiores hierárquicos, é disciplina. Proatividade em benefício do serviço, isso tudo é relacionado à manifestação essencial da disciplina. E correção de atitudes também é uma manifestação essencial da disciplina. Então, assim, você perceba que quando você lê essa questão sem estudar o código, você vai dizer, poxa, não, realmente o Corpo de Bombeiros tem que manter a preservação da ordem pública. Agora, entenda. Aqui, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, tem que fazer isso, mas não é uma manifestação essencial da disciplina. Fez sentido para você? Pegadinha boa, pegadinha boa. Aqui a Lei 7725, ele está pedindo para que você organize entre verdadeiro e falso. Vamos lá.
As ordens devem ser prontamente acatadas e executadas. Sim, as ordens superiores, elas devem ser prontamente obedecidas. Essa é a regra. Regra geral, ordem de superior e hierárquico deve ser prontamente obedecida. Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advierem. Exatamente, eu dei uma ordem para você, eu que dei a ordem, eu sou o responsável pela ordem. Então, todas as consequências daquela ordem vai ter que desaguar em mim. Entendeu? Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Verdadeiro. O meu superior me deu uma ordem. Fiquei na dúvida, eu olhei e disse, rapaz, não estou entendendo muito bem essa ordem. Capitão, você podia explicar melhor essa ordem aí? Será que não tem como? Será que não tem como? Entendeu aí a sacada? Quando a ordem contrária a preceitos regulamentar ou legal de forma não manifestamente expressa, o executante poderá solicitar sua confirmação verbalmente, cabendo à autoridade que a emitiu atender à solicitação. Falso, porque não é verbal, eu preciso por escrito. Professor, não entendi isso não. Vamos lá. Eu te dei uma ordem. Tu ficasse na dúvida se aquela ordem é legal ou ilegal. Aí tu vai dizer assim, sargento, me dê mais esclarecimentos. Eu mesmo assim eu vou lá e explico a você qual vai ser a ordem. E mesmo assim você não entendeu. O que é que você vai fazer? Me pede por escrito. Sabe por quê? Para lhe amparar. Você vai ter uma prova. Sabe por quê? Porque se der merda lá na frente, aí você vai dizer, foi o sargento Valnei que me deu essa ordem. Aí eu vou dizer, quem? Eu? Eu não vou dizer não, porque eu sou um homem e eu vou segurar a minha palavra. Dê merda o que for. Mas tem gente que vai fazer isso. Entendeu aí a lógica? Por isso você precisa ir por escrito, exatamente para amparar você. Fechou? Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Cadê? Letra B. São valores, olha aqui, ó, fundamentais, determinantes da moral do militar, previsto no Código de Ética da Polícia Militar do Piauí, exceto uma. Vamos lá. Respeito aos direitos humanos, especialmente liberdade, igualdade, segurança, a vida, a integridade física e a propriedade, certo? Moralidade pública, caracterizada pela honestidade e probidade, tanto no exercício das atividades administrativas como nas atividades operacionais. Show de bola. Responsabilidade pública, evidenciada pelo profissionalismo, consistente no exercício da profissão ou entusiasmo e perfeição, visando a busca constante de resultados. Olha que coisa linda. Justiça alicerçada em todas as ações do ordenamento jurídico. Perfeito. E cumprir os deveres de cidadão. Cuidado, o nome já diz, ó, cumprir os deveres de cidadão. Aqui, ó, é um dever militar. Professor, é difícil uma questão assim. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar você. Veja, o valor são substantivos. Começa com substantivos. Os deveres começam com verbos. Talvez dê para ajudar. Como assim, pessoal? Olha aqui, ó. Respeito, substantivo, moralidade, substantivo, responsabilidade, substantivo, justiça, substantivo. Veja que o dever, ó, é verbo, cumprir. De repente, pode ajudar você a responder as questões. De repente. Vê essa outra aqui, só para você entender que dá para o cara tentar alguma sacada. Olha só, são deveres. Professor, você falou que os deveres começam com verbos. Vai dar para dar uma força. Agora, você sabe que existe um processo, eu não lembro muito bem, faz muito tempo que eu estudei português, mas parece que tem um processo, você sabe, está estudando, né? E tem um processo que eu posso pegar o verbo e transformar em substantivo. Né? Tem uma parada dessa no português. A banca pode fazer isso. Mas eu estou, pelo menos, dando um nortezinho para você tentar guardar as informações. Olha essa questão. Ó. São deveres éticos emanados dos valores militares estaduais que conduzem a atividade profissional sob o signo de retidão moral, exceto. Ó, deveres são verbos, né? Não pleitear, sacou? Não pleitear para si, por meio de terceiros, cargos ou função que esteja sendo o exercício de outro militar estadual. Vantagens, né? Vantagens. Certo. Aqui é um dever. Zelar, tá vendo? Proceder e abster-se. Vamos lá. Zelar pelo bom nome da instituição militar, certo? E seus componentes, aceitando seus valores, cumprindo seus deveres éticos e legais. Perfeito. Proceder de maneira ilibada na vida pública ou particular, certo?
tem que ser nas duas. Abster-se do uso do posto de graduação, cargo e para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, para encaminhar negócios particulares e terceiros. Aqui também é um dever. Essa letra D é a tão conhecida carteirada. Toma cuidado que agora a carteirada é crime da lei de abuso de autoridade, viu? Carteirada agora é crime da lei de abuso de autoridade. Cuidado para não estar rodando. Eita, professor, que droga! Estava estudando para ser militar porque eu queria dar carteirada. Pois é, não pode mais. Podia, mas não pode. Podia, mas era ilegal. Aliás, a galera fazia. Aí você deve estar dizendo que esse professor tem cara que já deu carteirada. Enfim, de certa forma, sim. Há muito tempo atrás, principalmente para entrar em festa. Quando eu andava em festa, isso aí há mais de 15 anos atrás, eu andava em festa, você perguntava, e aí, irmão, para militar, como é que tá aí? Mas hoje não pode mais. Pelo amor de Deus, não faça isso não. E ó, vai dar cadeia. Pelo amor de Deus, garante o seu trabalho. Olha só a letra E, ó. Respeito, tá vendo? Substantivo. A honra militar, o sentimento do dever, pudor militar e decoro da classe. Pronto. Aqui é aqui no caso vai ser um valor. Aqui é um valor. Entendeu? Eu espero que isso possa ajudar você. Eu espero, estou na torcida. Vamos lá. A Lei 7725, de 17 de 1 de 2022, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, com base nessa norma, identifique V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar. Ok, vai deixar vulnerável a disciplina militar. Constituindo infração apenas na esfera administrativa. Negativo, não é na esfera administrativa só não. Vai a penal e vai também a civil. O militar estadual responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância da falta de exação no cumprimento de seus deveres. Ele vai ser responsável por tudo isso. Show de bola, ele vai ser responsável. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, nas transgressões praticadas por seus subordinados, quando presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar e fazê-lo cessar imediatamente. Certinho. Se eu sou superior, vejo você cometendo uma transgressão disciplinar e não faço nada, eu vou responder como se eu tivesse praticado. Eu vou responder como se tivesse praticado. Por quê? Porque eu estou na figura do agente garantidor. Entendeu? É lógica? O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa e disciplinar nas transgressões praticadas por seu subordinado. Perfeito. Quando concorrer diretamente, por ação ou omissão, certo? Para o cometimento da transgressão, exceto quando não presente no local. Errado. É inclusive. Sério, professor? Isso sim. Sério. Mesmo eu sendo superior hierárquico, não estando presente no fato, eu vou ser responsabilizado. Olha só. Isso é a teoria, tão conhecida teoria, chamada de teoria do domínio do fato. Você, como superior hierárquico, você tem que ter o domínio sobre todos os fatos que os seus subordinados praticarem. Já existem decisões, inclusive a decisão para punir os militares que fizeram a vistoria da Boate Kiss foi baseada nessa teoria do domínio do fato. Domínio do fato. E a partir do momento que eu assino o alvará de liberação de funcionamento do Corpo de Bombeiros como superior, eu tenho que ter confiança nos meus subordinados, eu tenho que ter o domínio do fato com relação a isso. Certo? Então foi bem delicado. Então aqui, ó, essa questão 8, letra B, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais. Muito bom, concurseiro. Vamos lá. Pau na máquina aí, código de ética. Vamos lá. A Lei 7725 de 2022 trata do código de ética, marcar verdadeiro e falso nas alternativas a seguir. Vamos lá. O governador do estado é competente para aplicar as penalidades de advertência, repreensão, suspensão por até 30 dias. A demissão. Tudo isso aqui está no artigo 16, só para você guardar, certo? Demissão, reforma disciplinar compulsória de oficiais, podendo também aplicar as demais sanções previstas no Código de Ética. O governador, ele é o chefe, então ele pode tudo, né? O comandante-geral da corporação é competente para aplicar as penalidades de advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias, licenciamento e exclusão à bem da disciplina e reforma disciplinar e compulsória das praças. Veja que o governador são dos oficiais e o comandante são das praças. Só para a banca não trocar. Tomar cuidado para a banca não trocar, certo? Subcomandante e o chefe do Estado-Maior, né? Porque o subcomandante é o chefe do Estado-Maior. Houve uma falhazinha aqui, mas
O corregedor e o chefe de gabinete militar são competentes para aplicar penalidade de advertência, repreensão e suspensão de até 20 dias. Depois a gente trabalha aqui as punições, certo? Os comandantes, subcomandantes, comandos de policiamento, né? Diretores são competentes para aplicar as penalidades de advertência, repreensão e suspensão de até 15 dias. Então tá tudo verdadeiro. Coloquei só o artigo 16. Praticamente todo o artigo 16 está aqui, só para a gente relembrar isso daqui. Com base na Lei 7725, Código de Ética, marque verdadeiro e falso nas alternativas. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio. Ofensa à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou ainda que afete a honra pessoal e o pudor não militar e o decoro da classe, prevista no Código de Ética, não caracterizado como crime ou contravenção penal. Isso aqui é exatamente o conceito de transgressão disciplinar, porque se for por acaso considerado crime, vai para o CPPM, certo? CPM. Então aqui, ó, verdadeiro. Da prática de transgressão disciplinar, decorre o infrator às sanções previstas nesse código, certo? Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil. Show de bola. A aplicação das sanções disciplinares previstas no Código de Ética depende de resultado de eventual ação penal ou civil. Negativo. Negativo. As instâncias são interdependentes, são independentes. Posso ser punido na civil e ser inocentado, não importa. Eu não tenho que esperar. Por exemplo, teve um militar que agrediu a esposa. Ele já foi punido no âmbito militar, administrativo e militar, e ainda o processo no âmbito civil está lá rolando. No civil e no penal comum, está rolando ainda. E isso não configura bis in idem, porque nós somos responsabilizados em 3 esferas: administrativa, civil e penal. Tá certo? O militar do Estado, aluno do curso militar, aplique-se no que concerne à disciplina, além do dispor de regulamentos próprios do estabelecimento de ensino, onde estiver matriculado, subsidiariamente o previsto nesse código. Aqui, ó, tá show de bola, só uma que tá errada. Então, aqui é a letra D. São sanções disciplinares previstas no Código de Ética dos militares, certo? Dos estados do Piauí. Vamos lá. Advertência, exceto uma, né? Advertência é, certo? Advertência é. Repreensão é. Prisão em separado não existe. Mas outros estatutos existem a prisão e a prisão em separado. Não existe. Aí tem a reforma, e a demissão. Tá vendo aí como é que vai funcionar? A banca vai pegar algum estatuto e tentar confundir o aluno. Pode ter certeza que é isso que ela vai fazer, certo? Opa, voltando aqui. De acordo com a Lei 7725, né? A Lei 7725, marque verdadeiro e falso. Vamos lá. A advertência, forma mais branda de sanção, certo? Forma mais branda de sanção, é aplicada ao transgressor, publicada de forma reservada ou ostensiva, devendo ser registrada nos assentamentos individuais, devendo surtir efeito no comportamento das praças e no conceito dos oficiais, bem como não constar na certidão de punição. Não. Na realidade, não surte efeito. Ó. Devendo surtir efeito, não surte efeito. Eu sendo punido com advertência não vai surtir efeito nenhum na questão do meu comportamento. Por isso que essa ficou falsa. Por isso que ficou falsa. A advertência aplica-se preferencialmente às transgressões leves. Olha que questão para se derrubar aqui o cara. É exclusivamente. Sacou? A banca vai fazer isso. É exclusivamente. A repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada de forma reservada ou ostensiva. Só o que seria publicada de forma reservada, no boletim reservado. Isso aí é para os oficiais. As punições dos oficiais é publicado em BGO reservado. Já das praças é em BGO ostensivo, né? Por isso que é boletim geral ostensivo. Entendeu? Já é outra diferença entre oficial e praça. Devendo, aí aqui está falso, né? Aí, a repreensão, aí aqui está tudo ok. Registrado nos assentamentos individuais. Veja que a repreensão ela tem que ser registrada nos assentamentos. A repreensão aplica-se às transgressões de natureza leve e média. Show de bola também aqui. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A. A Lei 7725
de 2022, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí. Com base nessa norma, identifique V para verdadeiro e F para as falsas. A suspensão é a medida disciplinar sancionatória que consiste no afastamento temporário do exercício do cargo, do encargo ou função do militar estadual da ativa que incorrer em transgressão de natureza média ou grave, certo? Até aí, tudo beleza. Até aqui, tudo beleza. Implicando desconto do subsídio de 1,30 avos por dia de suspensão. Exatamente. É como se cada dia fosse descontado um dia de salário. No resultado daqui, né? Não é 30 dias? Então, o militar suspenso não receberá adicional noturno nem auxílio alimentação no período de suspensão. Exatamente. Eu não estou suspenso, para que eu vou receber adicional noturno? Né? Para que eu vou receber auxílio alimentação? Claro que não. A reforma disciplinar compulsória consiste na passagem militar estadual da ativa para a inatividade, certo? Pelo reiterado cometimento de transgressões e pela gravidade, em vista da constatação da falta de condições para o desempenho das funções da corporação militar. Aqui está certíssimo. A reforma disciplinar compulsória do militar estadual será efetuada no grau hierárquico da graduação ou posto que possuir na ativa e com os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Exatamente, a reforma disciplinar vai proporcional. Né? O cara cometeu tanta besteira que vai logo passar a reforma. Então aqui todas estão corretas. Questão 14. Verdadeiro e falso, né? A demissão ocorrerá de processo de perda do posto e da patente, certo? Consequente submissão do oficial militar estadual no conselho de justificação. Lembre-se que a demissão ela é aplicada aos oficiais, certo? Ela é aplicada exclusivamente aos oficiais. Por isso que essa daqui está verdadeira. O oficial perderá o posto e a patente se for julgado indigno ao oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Não, é apenas o Tribunal de Justiça do Estado. Por isso que essa aqui ficou falsa. O oficial da ativa demitido terá o direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço. Será que ele vai ter direito a esse tempo proporcional? Não, ele demitido vai sair zerado. Zerado. É falso. O oficial inativo demitido perderá todos os seus direitos inerentes ao posto e à patente militares, exceto a percepção de remuneração, certo? Ele vai ali, então, de boa, aqui, sim. Todos. Então, aqui ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão 15. A lei número 7725 marca verdadeiro e falso para as alternativas. O licenciamento e a exclusão bem da disciplina serão aplicados pelo comandante-geral e consiste no desligamento compulsório definitivo da corporação militar estadual. Aqui, verdadeiro. A exclusão a bem da disciplina será aplicada a todas as praças da ativa e inativas da reserva remunerada ou reformadas e as praças especiais. Veja aqui, ó. Exclusão da bem da disciplina são a todas as praças. Seria só com estabilidade. Por isso que essa aqui ficou falso. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada. Olha aí, licenciamento a bem da disciplina, a praça sem estabilidade assegurada. Certamente. Certamente. Quando ele botou a exclusão a bem da disciplina, todas as praças não. Aqui é só a sem. Seria essa daqui, certo? Entendeu? Seria essa daqui de baixo. A exclusão e o licenciamento a bem da disciplina decorrem da apreciação da incapacidade da praça militar para permanecer na corporação, apurados respectivamente mediante conselho de disciplina, processo administrativo disciplinar ordinário. Aqui também está verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra A. São causas de justificação. Professor, o que seria causas de justificação? São aquelas causas que isentam você da transgressão disciplinar. Você não vai responder pela transgressão disciplinar. Cuidado para a banca não misturar causas de justificação com as causas atenuantes. Causa atenuante, você vai responder pela transgressão disciplinar, só que com a pena menor. Só com a pena menor. Agravantes, a pena aumenta, entendeu? Vamos lá. São causas de justificação, exceto uma. Motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovados. Aqui, sim. Preservação da ordem pública ou interesse coletivo na prática da ação meritória ou no interesse de serviço, da ordem ou do sossego público.
Sim. Legítima defesa própria ou de outrem? Sim, também. Ter relevância de serviços prestados? Olha só, cuidado. Ficaria legal, né? Ter relevância de serviços prestados, mas não. Aqui é uma atenuante. Aqui seria um atenuante. E ter praticado a transgressão para evitar mal maior, aqui também é uma causa de perdão. Lembre-se que justificação nada mais é do que um perdão. Entendeu? Nada mais é do que um perdão. Ficou claro? Vamos lá. Questão 17. São circunstâncias atenuantes. Aí é muito comum a banca misturar atenuante com agravante ou atenuante com justificante. É muito comum a banca fazer isso. Está no mínimo no comportamento bom. Isso aqui é um atenuante, sem dúvida, é um atenuante. Ter praticado a transgressão sobre a coação irresistível, isso aqui é uma causa justificante. É uma causa justificante. Ter praticado a falta em defesa própria dos seus próprios direitos ou de outrem, aqui é uma atenuante. Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social é um atenuante. E falta de prática no serviço também é um atenuante. Professor, o que seria falta de prática do serviço? Você acabou do trabalho, começou a iniciar no trabalho, você ainda não tem ali o trato do serviço. Cometeu uma transgressão disciplinar, o que é que vai acontecer? Vai ser feita ali uma análise para saber se você tinha falta de prática do serviço e, consequentemente, você vai ter ali uma, como é que eu posso dizer, uma atenuação na sua pena. São circunstâncias agravantes, né, previstas no Código de Ética dos Militares do Estado do Piauí, exceto estar em mau comportamento, é um agravante? Sim, é um agravante. Prática simultânea e conexão de 2 ou mais transgressões, é um agravante. Em conluio de 3 ou mais pessoas, olha só, tá errado. Em conluio de 2 ou mais pessoas, tá vendo? Essas pegadinhas safadas mesmo. Ter sido a falta praticada durante a execução do serviço, né? Aqui também. E ter praticado a transgressão com premeditação também vai agravar. Lembre-se, circunstância atenuante diminui a pena. Circunstância agravante aumenta a pena. Certo? Aumenta a pena. Questão 19. Sobre a reincidência prevista no Código de Ética dos Militares Estaduais do Piauí, marque verdadeiro para verdadeiro e F para falso. Considera-se reincidência quando o militar pratica a transgressão disciplinar depois da decisão administrativa irrecorrível e tenha aplicado a sanção por qualquer transgressão prevista nesse Código. Verdadeiro. Verdadeiro. A reincidência não poderá ser invocada passando 5 anos de cumprida pelo acusado da sua última acusação. Perdão, a última sanção disciplinar ou após o seu cancelamento. Aqui também verdadeiro. Aqui também verdadeiro. Serão consideradas para a reincidência a prática de qualquer nova transgressão disciplinar. Qualquer uma. Pode ser advertência, repreensão, qualquer uma vai ser considerada reincidência. As sanções de natureza, a sanção de advertência ou repreensão aplicada ao militar estadual não será considerada para fins de reincidência. Olha só, essa daqui, correto. Perdão, falsa. Essa aqui é verdadeira e essa daqui é falsa. Sanção de advertência e repreensão será considerada, ó, o erro dela aqui, para reincidência. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Qualquer uma. Questão 20. São comportamentos das praças previstos no Código de Ética dos Militares Estaduais do Estado do Piauí, exceto um. Excelente. Exatamente. Não existe o excelente, é o excepcional. É o excepcional. Aí tem o ótimo, tem o bom, insuficiente e o mal. Tá vendo? Essa não, é uma pessoa muito fácil, mas, meu amigo, entenda, não vai ser diferente. Não vai ser diferente disso. Questão 21, vamos lá. Sobre os recursos disciplinares previstos no Código de Ética dos Militares Estaduais do Piauí, analise os itens a seguir. O pedido de reconsideração é um ato, é um recurso, pedido de reconsideração de ato é um recurso previsto no Código de Ética, certo? O recurso hierárquico é um recurso previsto no Código de Ética, certo? A queixa é um recurso previsto no Código de Ética, errado. Só um e a 2. Professor, não consegui visualizar isso não, calma. Vamos lá. Você foi punido. Você foi punido. Após a sua punição, pelaquela autoridade, você pode pedir para que ele reconsidere a punição. Então, eu vou interpor um recurso diretamente para ele. Por isso que é chamado de reconsideração de ato. Pedido de reconsideração de ato.
Só que se ele negar, eu posso, depois de publicar dessa negativa dele, desse oficial que me puniu, eu fazer um recurso hierárquico. Professor, o que seria o recurso hierárquico? É quando você recorre ao superior daquela autoridade que lhe puniu. E esses dois recursos estão previstos no Código de Ética. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem outros códigos de ética. Existe um recurso chamado de queixa. No do Piauí não existe a queixa, mas em outros existe. Só e como seria a queixa? Eu sou seu superior, sou o oficial que estou punindo você. E eu estou punindo você com várias ilegalidades no processo. E outro oficial percebe isso. Eu estou querendo quebrar você. Esse oficial, ele vai se queixar com relação a mim. Ele vai ajudar você a não ser punido pela minha maldade, pelas minhas ilegalidades. É como se ele entrasse como se fosse seu advogado. Isso é o que a gente chama de queixa. Ele está se queixando das minhas truculências, das minhas irregularidades. Só que eu reafirmo, a queixa não está prevista no Código de Ética da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Aqui em Alagoas ele ainda existe. Outros estados existem. Natal existe também. Já dei aula recentemente para Natal. Existe também. Tá combinado assim? Então só toma cuidado com essas pegadinhas que a banca pode trazer. São formas de revisão. Olha só, são formas de revisão dos atos disciplinares previstos no Código de Ética. Professor, como revisão? Fui punido. Eu vou pedir uma revisão. E, por exemplo, fui punido de maneira ilegal. Vou pedir uma anulação. Fui punido com uma pena muito alta. Eu vou pedir uma atenuação. Eu fui punido por uma pena que eu já senti que eu já aprendi a lição. Vou pedir uma relevação. Ou uma revogação, sei lá. Opa, eu terminei dando bizu. Ah, droga. Vamos lá. São formas de revisão, exceto uma. Eu já dei o bizu. É porque, entenda, é no automático. Porque eu já vejo que está errado, aí foi no automático. Retificação é retificar. Relevação é, já mostrei que eu já cumpri, já aprendi a lição, eu relevo aquela punição. Atenuação é diminuir a pena. E agravamento é aumentar a pena. Bem simples, bem claro e bem objetivo. Beleza? Tranquilidade. Vamos aí para mais o nosso último bloco nessa nossa pegada. Nesse próximo bloco eu vou trabalhar ali as transgressões disciplinares, porque eu tenho as leves, as médias e as graves. Eu vou trazer algumas para a gente treinar, porque é muito difícil decorar tudo, mas eu vou pelo menos ali trazer algumas para que você pelo menos tenha uma ideia se ela é leve, média ou grave, só para a gente praticar, tá certo? De boa? Então, até daqui a pouco. Muito bom, concurseiros. Vamos lá, vamos fechar nossa matriz aí em exercício. Nesse bloco eu trouxe assim algumas observações com relação às transgressões. Você sabe que elas se dividem em leve, média e grave. Então eu tenho um rol gigantesco do que é grave, um rol gigantesco do que é média e um rol pequenininho do que seria as leves. O que é comum as bancas fazerem, e não é diferente com a sua banca, ela pegar uma leve e misturar com grave, sair fazendo ali aquelas trocas. Outras bancas, elas pegam tudo que é grave, por exemplo, pega a alternativa, bota todas as alternativas graves, mudando ali só algumas palavras. Certo? Então, eu trouxe ali algumas para a gente praticar um pouquinho, e tem ali algumas observações que eu tenho que trazer para você, porque vai ser exatamente alguns tipos de transgressões que normalmente são mais cobradas em concursos públicos, certo? Então, vem comigo, deixa eu te mostrar. Olha aí. A transgressão disciplinar é classificada como grave quando reter preso a vítima, as testemunhas, informantes, partes não ouvidos por mais tempo do que necessário para a solução de procedimento policial, administrativo ou penal. Aqui é média. É uma transgressão média. Provocar, fazer-se voluntariamente causa ou origem de alarmes injustificados. Aqui também é outra média. Comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, que seria ali uma grevezinha, no qual os participantes não portem qualquer tipo de armamento, porque senão isso aqui se torna revolta, que possa concorrer para o desprestígio da corporação militar ou ferir a hierarquia e a disciplina. Isso aqui
certo? Também ela é uma média. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de dever. Isso aqui é o tão conhecido macete. Aqui sim, aqui é considerada grave. Aqui ela é considerada grave. Concorrer para a discórdia, desarmonia, cultivar inimizade entre companheiros. Aqui no caso é média. Professor, é difícil? Sim. É um tipo de questão muito difícil que vai ter que obrigar o aluno a ter que decorar. Só que assim, a banca já cobrou. Então eu trouxe ali algumas para a gente pelo menos ali ter mais ou menos uma ideia, ter mais ou menos um norte, né? E tem aqui umas observações que eu vou trazer para vocês no final aqui das graves, viu? Olha só outra. A transgressão disciplinar é classificada como grave quando contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, desde que venha expor ostensivamente a imagem da corporação. Aqui, nesse caso, ela é média. Peraí, não entendi. Veja, não seria por si só contrair dívida. Vamos lá, vamos imaginar que você tem um cartão de crédito, você estourou seu cartão, ficou ali devendo até a alma no cartão. Isso por si só já vai ser considerado uma transgressão média? Não. Será quando você contrair uma dívida e isso acabar expondo a corporação, o que é muito comum. Vou explicar para você o que aconteceu já algumas vezes que eu já presenciei isso. Você me deve, aí você não quer me pagar, e uma maneira de compelir você a pagar é procurar substituição. Por quê? Porque eu vou procurar substituição porque eu sei que isso é transgressão disciplinar. Dever e não pagar. Entendeu? Então eu já faço isso. E quando eu faço isso, eu estou expondo a corporação. E veja que só vai ser transgressão média se eu expor a corporação. Sem essa exposição, não vai ser. E veja, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é muito comum. Muito comum dentro das corporações militares. Você está devendo a alguém, a pessoa vai lá e vai cobrar o seu comandante direto. Pois é. Então tome cuidado. Recentemente teve um caso de um aluno num curso de formação que ele juntou com outros para morar na mesma casa. Aí os outros saíram e deixaram ele sozinho lá na casa. Não sei por que deixaram ele sozinho. Aí tinha a rescisão do contrato e tudo mais. Ele teve que dançar. Então o que foi que ele fez? Como os outros saíram sem pagar, ele pegou e falou com o comandante de pelotão. Aí o comandante de pelotão chamou os outros alunos na conversa grande e se resolveu, ainda bem que se resolveu ali, dentro do âmbito militar. Porque, veja, é transgressão disciplinar média. Frequentar lugares incompatíveis com decoro social ou militar, salvo motivo de serviço. Essa daqui é uma grave. É você frequentar inferninho, por exemplo, na casa de prostituição, alguma coisa desse tipo. Você está no local não condizente com a sua função. Frequentar lugar não condizente com a sua função é o quê? Uma transgressão disciplinar grave. Salvo se você estiver em serviço. Entendeu? Retardar sem justo motivo. Veja, aí, como seria uma questão que se a banca quiser só usar as médias? Isso aqui é uma média, né? Retardar sem justo motivo a execução de qualquer ordem recebida. É média. Veja, se tivesse assim, ó. Retardar a execução de qualquer ordem recebida. Já não é transgressão disciplinar. Então, eu acredito, assim, é uma maneira legal também de ser feitas as questões. Certo? Aí, procrastinar injustificamente em expediente que lhe seja encaminhado, bem como atrasar o prazo para a conclusão de procedimentos de polícia judiciária militar ou demais procedimentos e processos administrativos disciplinares militares. Isso aqui também é uma média. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios desabonadores, antecedentes criminais ou policiais, salvo por motivo de relevante serviço. Aqui também é uma média. Por incrível que pareça, essa daqui no nosso estatuto, perdão, nosso regulamento disciplinar é grave. Seria isso, você como policial militar andando com um traficante do seu bairro. Não rola, entendeu? Não rola. Essa é a lógica. Então, vamos lá. Questão 25. A transgressão disciplinar classificada como grave quando dormir em serviço de policiamento, vigilância e segurança de pessoas e instalações, salvo quando autorizado. Pronto. Dormir em serviço é transgressão disciplinar grave, é crime militar também.
Além de ser transgressão, é crime militar. Certo? Aí, içar ou arriar bandeira sem bandeira ou insígnia de autoridade. Isso aqui é leve. É uma leve. Içar, ou seja, é sem autorização. Içar é o quê? Hastear a bandeira ou arriar a bandeira sem autorização. Teve um caso que um militar ele foi punido por conta disso. Ele arriou a bandeira sem autorização e na hora que arriou a bandeira, ele jogou a bandeira aqui no ombro e veio andando com a bandeira assim no ombro. Aí um oficial viu e toma a caneta e foi punido. Foi punido. Transgressão disciplinar leve, mas foi punido. Dar toques ou fazer sinais previstos nos regulamentos sem ordem ou autoridade para tal. Tem alguns sinais que são, por exemplo, apitos e tudo mais, que são autorizados por regulamento. Se eu fizer isso sem autorização, eu estou por exemplo, toque de corneta para hastear a bandeira. Sem autorização, eu vou ser respondido. Cuidado que aqui tem outra, que também, aqui no caso é leve. Ó. Acionar desnecessariamente o rádio ou sirene na viatura. Ligar a sirene sem estar em ocorrência. Transgressão disciplinar leve também. Transgressão disciplinar leve. Usar, olha que interessante essa outra leve. Ó. Usar vestuário incompatível com o local, ocasião e descuidar do asseio próprio. Tem que andar bonitinho. O militar ele vai ter que andar bonitinho. Certo? Também é leve. Eu quero chamar a atenção para você com relação a algumas graves que, veja só, você vai olhar e vai dizer assim, poxa, professor, sério, isso é grave? É. Veja só essas aqui, ó, que são graves. Todas essas aqui são graves, certo? Olha lá. Faltar com a verdade. Mentir, grave. Usar-se de anonimato, inclusive na internet, tá vendo? Ó, novidade, é recente. Mídia eletrônica ou qualquer outro meio de comunicação social, a fim de denegrir ou comprometer a imagem da corporação, dos seus integrantes ou para qualquer outros fins ilícitos. Espalhar boatos, notícias tendenciosas, seria o que? As fake news aqui. Por a boa ordem civil militar. Empregar subordinado, isso aqui nunca fizeram. Empregar subordinado ou servidor civil ou desviar qualquer meio material financeiro da sua responsabilidade ou não para a execução de atividades diversas daquelas os quais são destinadas, com proveito próprio. Eu, sargento, pego um militar, soldado, um cabo, digo, ó, vamos pintar minha casa lá? Seria isso. Eu tô rindo porque já aconteceu. Aconteceu muito, viu? Mas isso vai acontecer mais no passado. Hoje é muito em cima e termina não acontecendo mais não. Olha a carteirada, viu? Olha a carteirada. Utilizar-se da condição de militar estadual para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Aqui tem a tão conhecida carteirada. Lembre-se que a carteirada ele é crime, vai ser crime militar impróprio, porque está lá na lei de abuso de autoridade, mas também vai ser transgressão disciplinar, certo? Olha essas daqui sobre o exercício de atividades. Eu quero que você tome bastante cuidado. Eu acredito que seria uma chance muito boa de cobrar essas graves daqui, porque são coisas que você, como policial militar, não vai poder fazer. Tem uma bem interessante que você vai dizer, sério, professor, não pode? Pois é, olha só, ó. Exercer o militar estadual do serviço ativo a função de segurança. Sacou? Investigação, vigilância particulares. Percebeu que muitos policiais militares fazem isso aqui? Então é por isso que agora é transgressão disciplinar. Detalhe, grave. Administrar ou manter vínculo com qualquer natureza com a empresa do ramo de segurança, vigilância e investigação, ou qualquer que tenha relação com as funções desempenhadas pela corporação. Sacou? Entendeu aí? Exercer um militar estadual do serviço ativo em empresas ou particulares, atividade de instrutor, professor, consultoria, a fim de ministrar conhecimentos técnicos policiais e militares adquiridos em cursos realizados pela corporação. Você aprendeu pela corporação um curso de armamento e tiro. Aí você estava dando instrução no meio civil daquilo que você aprendeu nas instruções da corporação. Transgressão disciplinar grave. No nosso estatuto daqui de Alagoas não existe essa possibilidade. Não tem. Não tem. Porque seria mais ou menos isso. Eu com a minha formação bombeiro militar, tá dando aula para bombeiro civil. Aqui no nosso estatuto não tem nenhuma vedação, então eu posso fazer isso, como eu já fiz. Dando aula para público civil dentro dos assuntos de bombeiro militar. Que é o tão conhecido bombeiro civil. Eu acredito que você conheça. Entendeu? Mas cuidado aqui. Bem interessante isso, viu?
Como é mais recente esse regulamento disciplinar, nesse código de ética, aí eles incluíram isso. Ó. Exercer um militar estadual da ativa de comércio, tomar parte da administração da gerência de sociedade empresarial, ou seja, você não pode ter empresa. Você, como militar, não pode ter empresa. Exercer qualquer atividade estranha à instituição policial militar, com o prejuízo do serviço, emprego em meio do Estado. Usar a viatura para fazer serviços particulares, essas coisas. Exercer individual e coletivamente atividade de inteligência sem estar devidamente credenciado ou autorizado em lei, em proveito próprio de terceiros. Quero saber se a minha namorada tem ficha corrida, o meu namorado tem ficha corrida, eu vou usar o negócio de pesquisa da polícia. Isso não pode, é tudo grave. Como é de 2002, o regulamento disciplinar, esse código de ética, ele está bem mais moderno do que os outros. O daqui de Alagoas é de 92, só para você ter ideia, entendeu? Vamos lá. A transgressão disciplinar é classificada como média. Vamos lá. Adentrar ao quartel em trajes civis em horário de expediente sem autorização de quem tenha direito. Aqui, nessa daqui, ó, ela é uma leve. Certo? É uma leve. Permitiu aceitar qualquer manifestação coletiva de pares subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem, com prévio conhecimento do homenageado. Perfeito. Vamos cantar parabéns, essas coisas. É leve, se eu fizer isso aqui. Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja escalado, convocado, designado ou a qualquer outro. Chegar atrasado é média. Faltar é grave. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, pelo mais curto prazo possível. Toda vez que um superior der a ordem para você, você tem que dar o pronto dessa ordem. Seria isso, professor. Eu pegar, cumprir a ordem, chegar lá só, tenente, capitão, ó, cumprir a ordem lá. Certo? Aqui é leve se eu não fizer isso. Transgressão leve. Retirar-se da presença superior hierárquica sem as obediências das normas regulamentares. Você, quando chegar num ambiente, você vai aprender isso tudo no curso de formação. Chegou num ambiente, preste a continência, soldado fulano de tal, permissão para entrar no recinto. Soldado fulano de tal, permissão para me retirar do recinto. Como você vai ser soldado, vai ser praça, você tem que fazer meia volta. Você vai aprender isso no curso de formação, se você já foi militar. Você vai saber disso. Você dá meia volta pela esquerda e rompe marcha. Só quem dá meia volta são praças. Oficial não faz meia volta, viu? Oficial ele não faz meia volta. A transgressão disciplinar é classificada quando média quando? Vamos lá. Olha que questão relativamente muito difícil. Ó. Conduzir veículo, pilotar aeronave e embarcação oficial sem autorização, mesmo estando habilitado. Perfeito, essa é a média. Já essas outras, ó, são bem parecidas, mas essas são graves. Ó. Transportar na viatura, aeronave e embarcação que esteja sob seu comando ou responsabilidade pessoas, animais e materiais sem autorização. Dando carona, tudo mais... Pegou, ganhou uma galinha, está dentro da viatura, leva, não pode, certo? Conduzir ou operar viatura militar com imprudência, imperícia e negligência, ou sem ter carteira. Aí se torna grave, ó, certo? Pilotar aeronave e embarcação oficial com imprudência, imperícia e negligência sem estar habilitado. Ó, aqui é viatura e aqui é aeronave e embarcação, tá vendo a diferença? Mas ambas são graves. Andar ostensivamente armado em trajes civis, não se achando em serviço. Pois, professor, quer dizer que a gente não pode estar serviço civil armado, não? Veja, civil armado pode. O que não pode é ostensivamente. Você tem que usar, quando tiver civil, a sua arma de maneira velada, com a camisa por cima. Quando aqui, a transgressão grave é se você está andando com a arma na cintura e levantando aqui a camisa, ou no coldre, com a calça jeans e com o coldre do lado de fora. Isso não pode. Isso é transgressão disciplinar grave, tá certo? Beleza, eu espero que eu tenha dado pelo menos uma noção do que a banca pode cobrar para você, certo? Vamos avançar aqui. Olha só, a transgressão disciplinar é classificada como leve. Vamos lá. Portar ou possuir arma em desacordo com normas vigentes. Isso aqui é grave. Ingerir... Olha, isso aqui é grave. Sem ter autorização para andar armado, grave. Ingerir bebida alcoólica, uniformizado e fora de serviço, salvo em eventos previamente autorizados. Olha só, isso aqui é grave. Por quê, professor? Porque eu já trabalhei em um quartel que dia de sexta-feira era dia de feijoada. O comandante liberava uma dosezinha de cachaça para abrir os caminhos. Totalmente autorizado.
Aqui, então, ingerir. No Exército também tinha isso. Na época do Exército, quando você viu o Exército, tinha. A gente podia tomar ali uma dosinha de cachaça, quem gostava de beber, para abrir os caminhos ali. Mas era tudo autorizado. O que não pode é se embriagar. Porque o crime é embriaguez em serviço, e não ingerir bebida alcoólica em serviço. Entendeu? A lógica aqui é ingerir, é transgressão. Mas se tiver autorização, de boa. É grave. Olha aqui outra. Ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se embriagado com sinais de embriaguez ou prestar. Veja, ingerir bebida alcoólica ou apresentar-se embriagado é transgressão disciplinar. Embriagar-se no serviço é crime militar. Está entendendo a diferença aí dos dois? É transgressão grave. Fazer uso ou estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substâncias proibidas, entorpecentes e tudo mais. Tudo grave. Consentir o responsável pelo posto do serviço ou sentinela na formação de grupo permanente de pessoas junto ao seu posto. Estou lá na guarita, ó, guardando ali minha guarita e de repente tem um monte de gente ao redor ali. Isso é transgressão disciplinar grave. Certo? Perdão. Isso aí não é grave, não. É leve, perdão. É leve. É porque é tanto que termina o cara fugindo aqui. Essa daqui é a única leve. A única leve. É besteira. Só você chegar e dizer, ó, pessoal, por favor, você afasta aí. Beleza? Vamos lá. A Lei 7725 de 2022 marca verdadeiro e falso para as alternativas. A disponibilidade cautelar é a medida administrativa não sancionatória que se presta a retirar um militar estadual do exercício das funções do local onde ocorreu o fato, até o término da apuração, devendo prestar os serviços normalmente na nova organização policial militar na localidade que for designado pelo comandante-geral da respectiva corporação. Verdadeiro. Isso seria o seguinte: cometer uma transgressão disciplinar em determinado local. Enquanto houver apuração, vão me mandar para outro local. Vão me mandar para outro local. Certo? Vamos mandar enquanto houver a investigação. Isso é chamado de disponibilidade cautelar. Por isso que eu digo, esse código de ética é muito moderno. Porque eu não conheço nenhum outro código de ética que tenha essa previsão. A disponibilidade cautelar será solicitada via corregedoria pelos encarregados do processo, de procedimentos e comissões processantes. Verdadeiro também. É imprescindível, ou seja, é necessária a existência de provas, condutas irregulares e indícios suficientes de responsabilidade militar para que seja decretada a sua disponibilidade cautelar. Show de bola. A autoridade que solicitar a disponibilidade cautelar deverá, em seu pedido, sugerir o local do seu cumprimento, bem como especificar a duração da medida, com observância do prazo máximo de 40 dias, que poderá ser prorrogado por mais 20. Então, veja que só tem aí o prazo máximo. Tem uma carinha de questão. Prazo máximo de 40 dias e podem ser prorrogados por mais 20 dias. A banca pode colocar prazo mínimo, né? Então, todas aí estão corretas. E a nossa última questão, sobre as sanções disciplinares previstas no Código de Ética, analisar as assertivas, marcando verdadeiro e falso. As faltas leves são punidas com a sanção de advertência e repreensão. Show. As faltas médias são punidas com a sanção de repreensão e suspensão. Show também. As faltas graves são punidas com suspensão, demissão, exclusão a bem da disciplina e licenciamento a bem da disciplina. Reforma disciplinar compulsória também está correta. Na ocorrência de mais de uma transgressão, quando forem praticadas de forma conexa, ou seja, uma junto com a outra, a de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da principal. Então, cometi duas transgressões, só que essa é mais grave do que essa. Eu considero essa, e essa daqui menos grave vai ser uma circunstância agravante. Beleza? Tranquilidade? Então aqui todas estão corretas. Enfim, encerramos aí nossa pancada aí de questões. Eu espero que eu tenha ajudado você. Espero ajudar você a gabaritar as questões de legislação institucional. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, só me procurar que eu estarei presente. Então, minha continência e respeito a todos vocês. Em breve vocês também vão ter a condição de retribuir a minha continência. Tamo junto. Valeu.